Iniciou? Boa noite, boa noite. Aguardando, o Rafa já entrou. Vou mandar um convite aqui pro Rafa. Fala, Rafa, vira o celular aí. Agora, como é que eu. Ah, aqui, vamos virar. Vira, Aí, isso. beleza. Aí, ó. Fala, Rafa, beleza, meu irmão? Tranquilo, Thiago. E aí, como é que tá? Tudo bem, tranquilão. Como é que tá lidando aí com essa quarentena? Tudo certo? Cara, tudo certo, né? Então, a gente tá protegido, né? Né? Estamos em casa. Legal. Dá mais um tempinho, esperar a galera entrar. Aproveitando esse momento, gente, vai verificando como é que tá a imagem, como é que tá o som, tanto o meu quanto do Rafa. E dá um feedback pra gente, dá um joinha e vê se tá tudo ok. Por favor. Vamos lá, né? Ó, o Denis tá aí, Já entrou a gente falando oi pra você. o Diego. Fala, Boa. Denis. Fala, Diegão. Tá bom o som, tá boa a imagem? Nossa. Aí, ó. André já falou? André, a gente vai falar do caso dela. Caso clínico vai ser da André. Bom, então vamos lá. Vamos estar iniciando. Primeiro, boa noite a todos. É um grande prazer recebê-los aí nessa live. Agradeço inicialmente ao Rafa por ter aceitado o convite. Acho que é um tema bem valioso para estar auxiliando e contribuindo as pessoas aí, tanto que são do esporte ou não. Primeiro eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho da dinâmica do que a gente colocou de material para vocês essa noite. Depois eu passo a bola para o Rafa, ele se apresenta para vocês e a gente dá continuidade na live. Fala, Kátia, tudo bem? Então vamos lá. O objetivo dessa live, na verdade, o Rafa é osteopata, então restabelecer e mostrar para vocês o que é osteopatia, ele vai explicar muito melhor do que eu, né? E qual que é a relação dela no tratamento e prevenção das lesões esportivas. Eu já utilizei bastante da osteopatia, eu sou fã da osteopatia, por isso que eu chamei o Rafa para estar contribuindo com esse conteúdo para vocês aí, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Ribeiro, aqui de Campinas. Eu sou formado em Educação Física pela PUC de Campinas. Eu fiz uma pós-graduação em Musculação e Condicionamento Físico pela Gama Filho. Depois eu fiz uma outra em Fisiologia do Exercício, Bioquímica e Nutrição aplicada ao esporte. E estou cursando uma terceira pós-graduação em Fisiologia e Nutrição aplicada ao exercício. Também iniciei a graduação de Nutrição, tive que interromper, mas em breve retorno para estar finalizando. Trabalho como personal trainer, trabalhei alguns anos em algumas academias e hoje eu trabalho somente como autônomo, com personal trainer e consultoria online. Então, tenho 3 tipos de produto de consultoria online no meu site, que depois eu passo para vocês o endereço certinho, tá bom? Tive vivência também em algumas modalidades, como atletismo, basquete, lutas e o fisiculturismo. Aí passa a bola para o Rafa se apresentar para a turma aí. Boa noite, Rafa. Boa noite, Thiagão. Obrigado aí pelo convite. É um prazer falar de osteopatia em qualquer lugar, então agradeço aí ao seu convite. E meu nome é Rafael Rios, né? Eu sou fisioterapeuta, especialista em osteopatia. Hoje eu estou em Franca, né? Mas eu tenho consultórios em 3 cidades. Então eu tenho atendido em Campinas, né? Que foi onde eu fiz a minha formação de osteopatia. Tenho um consultório em Ribeirão e agora nessa fase de quarentena eu estou parado em Franca mesmo, né? Por conta de todo esse contexto aí. Eu fiz a graduação de fisioterapia, né? Depois eu fiz algumas especializações, né? Então eu fiz uma especialização lá atrás, em 2004, em ortopedia e traumatologia na Unicamp, aí em Campinas, né? E depois eu fiz outras Travou a especializações voz do até que eu Rafa. comecei a fazer osteopatia. Instagram dele. Oi? Desculpa, Thiago. Não, pode continuar. Tinha travado um pouquinho, pode continuar. Tá. Até que eu comecei a fazer osteopatia, né? E, e hoje eu já estou trabalhando com osteopatia já tem uns 10 anos, mais ou menos, né? Desde o início da formação até agora. E eu dei aula em graduação de fisioterapia por 7 anos aí em Campinas. E hoje, além dos consultórios que eu
faço atendimento de osteopatia, eu dou aula numa pós-graduação de osteopatia. Legal. Então, hoje é isso que eu tenho trabalhado e estava andando bastante até a quarentena chegar. E o interessante é que a osteopatia ela depende muito do sinestésico, do toque, né, Rafa? Complicado essa questão da distância, né? Totalmente. Eu vou falar disso mais para frente, mas desde do processo de avaliação até o processo de tratamento está relacionado com a sensação do toque, com a palpação, com os testes, tudo isso, as técnicas que a gente utiliza para tratar o paciente, isso é muito sinestésico. Show, beleza. Bom, só para informar vocês, aqui a live vai ficar disponível 24 horas no meu Instagram, vou deixar ela gravada, tá? Para quem quiser, não puder assistir agora, alguma outra pessoa que poderia ser beneficiada com esse conteúdo, vai estar no meu Instagram 24 horas, vai ficar gravado, né? Então, até às 19 horas de amanhã, tá bom? Outra coisa, quem quiser compartilhar, só colocar no aviãozinho, compartilha com as pessoas que vocês acham que podem se enriquecer com esse conteúdo, tá? Bom, para começar aqui nosso bate-papo, a nossa conversa, na verdade, quem vai falar mais hoje é o Rafa, né? Eu chamei ele para falar basicamente da questão da osteopatia, ele vai conceituar, né? A gente colocou alguns tópicos para a gente poder ter uma sequência, um script certinho. Eu vou entrar com a questão do esporte, até da minha experiência, e é legal que vocês fiquem na live, porque no final desses tópicos que a gente vai estar abordando, a gente vai falar de um caso específico, um caso clínico real, que é uma aluna minha, que ela está com uma lesão. A gente vai falar um pouquinho da possível intervenção da osteopatia nessa lesão, no entendimento do que seria essa lesão, certo? Então, para começar, então, a gente colocou aqui no começo uma pergunta básica, né? O que é osteopatia e onde que ela surgiu, Rafa? Dragão, osteopatia, eu costumo dizer que é uma filosofia de pensamento, é uma filosofia de avaliação e tratamento. Tá? Então, quando a gente aborda o paciente com osteopatia, a gente está tentando descobrir por que ele tem dor, qual é a causa da dor. A gente vai falar um pouco mais disso aí para frente, mas é uma abordagem em cima de um problema que o paciente tem e a gente vai tentar buscar através do corpo do paciente, as informações que o corpo do paciente passa para a gente é que vão fazer o nosso diagnóstico osteopático. Tá? Então, quando eu chego no final desse raciocínio osteopático, a ideia é que eu tenha em mãos já por que esse paciente está sentindo dor, né? Qual é o tecido que está provocando a dor e relacionar todas essas informações com o histórico do paciente. Né? Então, a nossa avaliação é muito completa. Tá? A osteopatia é uma abordagem em cima da saúde. Tá? Não, a gente não está falando de um problema lá numa doença, por exemplo. A gente tem algumas abordagens, algumas situações que a gente consegue ajudar o paciente que tem algum problema, uma doença. Mas a osteopatia ela vai muito bem porque ela é uma abordagem na saúde. Então, se o sistema corporal funciona bem, a chance do paciente adquirir uma doença, de ficar doente, é menor. Né? Então, a ideia é manter a saúde. Tá? A osteopatia surgiu nos Estados Unidos, né? Foi um médico chamado de Andrew Taylor Still, em 1874. Tá? De lá para cá, ela evoluiu bastante, né? O Still ele aplicou 4 conceitos básicos da osteopatia, né? E nessa época que ele desenvolveu a osteopatia, e ele, ao longo desse tempo, esses conceitos foram aprimorados por outros osteopatas. Tá? Então, ela começou nos Estados Unidos, ainda nos Estados Unidos ela é feita por médicos, né? Então isso também é uma coisa que a gente vai falar depois, quem pode fazer osteopatia, mas lá nos Estados Unidos é uma área médica, por exemplo. Tá? Sim. E quais são esses conceitos que o Still aplicou para montar, para pensar nessa técnica? Né? O primeiro conceito, ele chamou de lei da autocura. Né? Então o corpo ele tem uma capacidade inerente de se autorregular, ele tem uma capacidade inerente de se autocurar, né? E de manter a saúde. Se os sistemas corporais, mecânico, né, músculo-esquelético, sistema neural, sistema circulatório, sistema respiratório, se esses sistemas estão funcionando bem, o corpo ele tem capacidade de se curar. Se a gente sofre uma queda, por exemplo,
e cai de lado e bate o quadril no chão. Você pode criar um hematoma no quadril ali, né, um roxo na perna, um inchaço, um edema, ficar alguns dias mancando de dor, mas se você Sim. proteger essa área, fizer um pouquinho de repouso, descansar, o que vai acontecer com esse hematoma, esse inchaço, essa dificuldade na função do quadril? Ela vai diminuir, né? Ela vai mudar, você vai sarar sozinho. O que acontece é que, às vezes, né, o corpo está com essa capacidade de se auto-reparar diminuída por N fatores, e aí o paciente começa a ter uma dor que passa do tempo normal, né? Então, a hora que você passa do tempo fisiológico de inflamação e essa dor que se torna crônica, né, eu não tenho mais que pensar na dor, eu tenho que pensar por que o paciente não está melhorando, tá? Tá. Então, Deixa eu só colocar um ponto importante antes que você dê continuidade. Talvez a gente aborde mais isso para frente, mas acho que é interessante a gente colocar agora uma dúvida que eu tenho. Em relação à busca desse diagnóstico, vamos colocar assim, nessa anamnese que vocês fazem. Vocês, como osteopata, vocês utilizam também de exames químicos, exames onde você busca mudanças a nível metabólico, por exemplo, como você busca, por exemplo, níveis hormonais, ou alguns marcadores de algumas enzimas, vocês buscam, faz parte também do processo de diagnóstico de vocês? faz parte do processo de diagnóstico. Só que esses exames, né, eles são interpretados por médicos, né? Então, esses exames, o exame de sangue, por exemplo, né, com taxa de Sim. glicemia, enfim, ele vai entrar como um complemento no nosso raciocínio osteopático. O raciocínio osteopático em si, ele está muito ligado à avaliação da mobilidade, tá? Então, tudo no corpo para funcionar tem que se mover. Uma articulação para funcionar bem tem que se mover, o músculo tem que se mover, né? Os órgãos internos, o pulmão para entrar e sair ar tem que se mover, o coração para bombear o sangue tem que se mover. Então, o diagnóstico ele é muito ligado a essa questão da movimentação. Para você ter uma ideia, o estômago, para ele funcionar bem, ele tem que se mover. Ele tem que subir e descer junto com o músculo respiratório e ele tem que fazer o peristaltismo para ajudar na digestão da comida. Então, a gente avalia desde o movimento de uma víscera abdominal até o movimento de uma articulação do tornozelo, por exemplo. Sim. Tá? E a gente usa os exames complementares, a ressonância magnética, os exames de imagem, tipo raio-x, ultrassom, tomografia, a gente vai usar no complemento dessa nossa avaliação. Tá? Os exames de sangue e os exames de avaliação metabólica, também a gente vai usar como complemento dessa avaliação. No final das contas, a gente tem que fechar um raciocínio em cima da individualidade do paciente. Por que ele está desse jeito? Porque ele não está conseguindo sarar. Tá? Voltando aos 4 conceitos do Steele, né, com relação à osteopatia, então a primeira é essa lei da autocura, né? Depois ele instaurou uma outra lei, que é a lei da estrutura governa a função. Tá? Então, se eu tenho uma função, essa função é totalmente dependente da estrutura dessa função. Vou dar um exemplo prático da musculação. Para você fazer um agachamento completo, né, você tem que ter a estrutura do seu joelho, do seu tornozelo. A estrutura que eu falo é a articulação, a parte óssea, a parte cartilaginosa, os ligamentos, a musculatura. Toda essa estrutura tem que estar normal para você ter a função de agachar. Né? Quando você dá um brinquedo para uma criança brincar, ela consegue brincar agachada por completo. Né? Ela chega na flexão máxima. Isso indica que a estrutura do joelho, a estrutura do tornozelo, a estrutura do quadril estão boas, né? Agora, se você altera a estrutura do joelho, porque você tomou um tranco no futebol e fez uma lesão no menisco, essa alteração na estrutura do menisco vai impedir você de agachar até o final. Ou seja, a estrutura está alterando a função. A função do joelho é dobrar na amplitude máxima. Então, uma coisa está relacionada com a outra, né? Se eu paro a função de uma articulação, por exemplo, se eu imobilizar o meu cotovelo e deixar esse cotovelo imobilizado por 15 dias, como eu parei a função dele, para que isso vai ter uma alteração estrutural. Os ligamentos vão mudar, você vai ter uma fibrose na articulação, você não vai ter mais o líquido sinovial banhando a articulação. A hora que você for voltar a mexer, seu cotovelo não tem a mesma estrutura e não tem a mesma função. Então, a gente pensa o tempo inteiro nisso, tá?
Eu sei bem Tá? disso das lesões. Exatamente. A Vamos lá, outra lei, qual outra lei? a outra lei Qual é a lei da outra? artéria. A Uhum. terceira Legal, lei é a lei da artéria. Todo legal. tecido no corpo, todo tecido no corpo para funcionar bem, ele precisa receber sangue. Ele precisa Show. ter troca de nutrientes, ele precisa eliminar o gás carbônico celular e levar oxigênio. Então, quando a gente pensa num tecido, num músculo que está sofrendo por tensão, o trapézio, por exemplo, que é esse músculo aqui na região entre o ombro e a cabeça. Tem gente que tem a tensão no trapézio e esse trapézio fica provocando dor de cabeça, dificuldade de mover a cabeça. Quando eu penso na lei da artéria, esse trapézio, se ele não consegue melhorar, se o corpo não consegue cuidar do trapézio por si só, será que o fluxo sanguíneo está chegando bem para esse músculo? Então a gente começa a pensar no trajeto que a artéria faz até chegar no músculo. Imagina o trajeto que o sangue faz do coração até chegar na panturrilha. Então tem todo um caminho arterial e esse caminho vai passar por uma estrutura para proteger. Então, geralmente as artérias estão protegidas por músculo, por articulação, por ossos, né? E se você tem alterações desse sistema, você já muda o fluxo de sangue. Então, a lei da artéria, a gente sempre busca vascularizar o tecido que precisa receber nutrientes para ele se curar. Deixa eu A só quarta colocar um, lei, só colocar um pode ponto falar. antes que você coloque a última lei. Quando você faz o procedimento, tanto visando identificar o diagnóstico ou até já iniciar o tratamento, né? Porque muitas vezes, até pela experiência prática minha de ter sido paciente, tanto seu quanto de outros colegas aí que trabalham com osteopatia, que foram formados, inclusive, pela mesma escola que a sua. Quando você busca tanto a questão do diagnóstico quanto a conduta já do tratamento prévio já, e em função dessa questão da lei, por exemplo, não se sabe exatamente no início se é um bloqueio a nível arterial, se é um nível neural, se é um nível articular. Você faz um processo já buscando desencadear uma liberação, desbloqueio de todos esses setores, ou você já imagina basicamente, ó, não, esse aqui eu acho que é um bloqueio mais arterial, esse aqui é um bloqueio mais articular, entendeu? Sim. Dentro do raciocínio osteopático, eu vou chegar eu vou começar no macro, olhando o cara como um todo, olhando o paciente como um todo, até chegar no micro. Quando eu estou no micro, eu faço um diagnóstico funcional, que é qual é o problema, qual é o movimento que não está acontecendo. E aí eu Legal. chego num diagnóstico na sequência tecidual, qual é o tecido que está provocando o problema. Vou dar um Show. exemplo. Imagina que você, fazendo algum exercício, uma vértebra da sua coluna bloqueia o movimento natural dela. Tá? Sim, O final da avaliação, até eu chegar nisso que eu estou te falando, em saber que a vértebra não está movimentando como deveria e que essa alteração de movimento na vértebra está gerando uma tensão no ligamento e o ligamento está dando a dor, entende? Eu cheguei num final, eu comecei do macro e cheguei no sim, micro. O problema é a sim, vértebra L5 e o tecido que está provocando a dor é o ligamento longitudinal posterior, por exemplo. Tá? Aí eu vou propor um tratamento muito específico para o paciente, porque eu já sei o que ele tem ali. sim, Tá? sim. Então, os testes, eles são testes de inibição, testes provocativos de dor, e eu vou fazendo todo esse teste de maneira manual, né, até chegar nesse resultado final, que é o diagnóstico osteopático. Tá. Tá? Eu perguntei isso exatamente para você colocar esse ponto, que eu já imaginava a resposta, até por conversar bastante com vocês, mas para mostrar para as pessoas que estão assistindo que é exatamente isso, e tem muita a relação com o treinamento e com quase todas as atividades da vida, né? A gente sempre inicia com, às vezes, um objetivo, um sonho, um propósito maior, e a gente vai colocando as pequenas metas para que a gente atinja esse objetivo. Então, no treinamento, esses termos que ele utilizou, a gente utiliza no treinamento também, que é o macro é um todo, né? O ano, né? Todo aquele período mais longo, maior, né? E dentro dele a gente vai colocando pequenas metas, né? E normalmente não, acho que sempre, tanto para você curar uma doença ou você desenvolver uma lesão, uma doença, o processo é multifatorial. Nunca é uma coisa só, né, Rafa? Concorda comigo? Sim, Então, por sim, exemplo, o cara vai ficar obeso, ele não fica obeso, ele não dorme em maga e acorda obeso, né? É um processo crônico para ele se tornar obeso. E para emagrecer, é a mesma coisa. É um processo crônico, né? Então, só para as pessoas fazerem uma analogia em relação ao que ele está falando da osteopatia,
com a vida e com o esporte, né? Tem tudo a ver com tudo isso. Sim, é por isso que a nossa avaliação é muito complexa. A nossa avaliação, na minha primeira consulta, eu gasto 70% do tempo da primeira consulta conversando com o paciente, tentando entender qual é o ambiente que esse paciente vive, o que ele faz. Porque a dor, ela com certeza, ela é multifatorial. Ela pode Sim. estar ali músculo esquelética naquele momento, mas ela tem interferência do trabalho, ela tem interferência da família, ela tem interferência dos pensamentos E do é um paciente. sinal, né? É um sinal, é um sintoma só, né? Não pode tratar o sintoma, né, Rafa? Exatamente. Não pode, a gente não trata o sintoma, a gente não trata a dor, a gente trata por que dói. Tá? Show. Vamos lá, E então. aí, já fazendo o link nisso que a gente está falando, a quarta lei do estilo, a quarta lei da osteopatia é a unidade corporal. Todos os sistemas estão interligados, né? Então, se você faz um entorse de tornozelo, né, e o seu calcâneo fica bloqueado numa certa posição, o tríceps sural, que é o músculo da batata da perna, ele chega ali no calcâneo e para cima ele sobe até o joelho, faz uma mistura de fibras ali com a musculatura posterior da coxa, que chega até o quadril, e do quadril saem os músculos que vão pela coluna até a nuca. Então imagina a unidade corporal, uma coisa está relacionada com a outra. Essa é a relação mecânica que a gente faz do paciente. A outra relação é a relação neural. Toda célula tem que receber um impulso elétrico que saiu do cérebro, foi por um nervo lá. E todo o tecido corporal na periferia, ele avisa o cérebro do que está acontecendo. Então tem essa relação neurológica também. E a relação arterial, que é o fluxo de sangue. Onde tem sangue, o tecido está funcionando bem. Então a unidade corporal é a quarta lei. Às vezes o paciente chega para mim e fala que está com uma dor no pescoço, uma dor de cabeça, e eu começo a avaliar ele, né? E às vezes eu estou lá no pé do paciente olhando como é que está o pé, o joelho, como é que está a organização postural. Aí o paciente fala, mas a minha dor é aqui. Eu falo, calma, eu vou chegar lá, eu preciso olhar o corpo como todo. Tá? Então isso é bem característico aí dessa questão da unidade do corpo. Sim. Além dessas São as quatro... cadeias, né? São as cadeias, né, Rafa? As cadeias cinéticas também tem. Tem as cadeias cinéticas, né? E hoje a ciência ela já fala bastante. Porque, imagina, a unidade corporal, o Steele pensou lá em 1800, né? Hoje, se você procurar na literatura específica um termo chamado interdependência regional, a ciência já sabe disso. Um problema no tornozelo, ele reflete no joelho. Um problema no joelho pode refletir no quadril e assim por diante, né? Então, esse termo hoje a ciência já entende ele de uma maneira mais científica, vamos dizer assim. Além dessas quatro leis, né? A lei da autocura, a estrutura governa a função. A lei da artéria, a unidade corporal, a gente ainda interpreta o paciente com relação ao meio externo. Então, como é que ele está no ambiente? O estresse tem relação com o funcionamento do corpo? Tem, totalmente. O estresse está totalmente relacionado com o funcionamento do corpo. Um atleta de basquete que fica treinando arremesso livre numa quadra sem torcida, só ele vai fazer um percentual de acerto muito maior do que se ele tiver numa final de campeonato ali e tiver que fazer o movimento correto. Se ele não tiver toda uma concentração, o ambiente pode interferir no movimento que ele treinou tanto. Por quê? Sim. Porque o ambiente, o estresse, enfim, muda o tônus da musculatura, muda a tensão de fáscia, muda a mobilidade, restringe a articulação, restringe o movimento. Na verdade, Rafa, deixa eu só fazer um comentário importante em relação a isso, tudo isso que você colocou, que às vezes a gente se acostuma tanto com uma grandeza de complexidade de funções que o nosso corpo faz, né? Uma máquina tão perfeita que a gente não se dá conta, né? Trazendo um pouquinho para o esporte, para vocês terem ideia, para você contrair um músculo, são três fases, né, que você tem de contração para que você chegue na última, que é a mecânica. A gente tem o primeiro é a fase elétrica que a gente fala, que é do sistema nervoso central, que manda a conexão para a junção neuromuscular. Por isso que a gente chama o trabalho, por exemplo, de musculação, um trabalho neuromuscular. Então, você tem que ter um potencial de ação de descarrego realmente elétrico para que você tenha uma contração. Depois você tem a fase química, né? Você tem que ter alguns agentes químicos. Se você não tiver, você não tem contração do músculo. Cálcio é um deles.
E por último, você tem um mecânico que você está vendo o movimento. Então, você pode ser super treinado. Se você tem uma lesão, por exemplo, a nível neural, né, um nervo que é rompido, né, que levava sinal para esse músculo, acabou a contração muscular. Então, a gente não se dá conta da complexidade que é as funções do corpo. Fora as questões hormonais e todas as outras estruturas envolvidas, né, Rafa? Sim. O nervo ele é como se fosse um fio desencapado, né? Ele não precisa nem ter uma lesão no sentido de cortar o nervo. Qualquer alteração ao redor do nervo já pode influenciar na resposta motora lá na Eu já periferia tive. ou na informação de dor que chega no cérebro, a percepção da dor. Sim. Ficou claro os conceitos da osteopatia, né? A gente olha o paciente como um todo, é isso. Na verdade, ó, a gente vai abordar esses temas, esses tópicos, eu não coloquei isso no início, é importante colocar agora. Quem quiser fazer pergunta já, pode deixar que eu anoto, ou deixar para quando a gente finalizar a exclamação desses tópicos, a gente responde as perguntas das questões, tá? Então é para vocês interagirem com a gente, fica à vontade. Se não ficou claro, se quer que eu volte a algum ponto, pode colocar para a gente aí. É uma interação, isso é um bate-papo entre dois amigos aí, tá bom? Vamos lá, Rafa. Tópico 2. Fisioterapia versus osteopatia, Rafa. E aí? Muito bem. Isso está relacionado com cada região, né, do mundo. Tá? Então, aqui no Brasil, o osteopata ele tem que ser fisioterapeuta. Tá? Então, a fisioterapia reconhece várias áreas de especialização. Fisioterapeuta especialista no esporte, por exemplo, né? Fisioterapia esportiva. Fisioterapeuta especialista em UTI, para trabalhar em hospital. Fisioterapeuta Uhum. especialista em osteopatia. Fisioterapeuta especialista em ortopedia. Enfim, tá? O Conselho Regional de Fisioterapia, o Conselho Federal de Fisioterapia reconhece o fisioterapeuta especialista em osteopatia. Tá? Em alguns outros países, por exemplo, eu comentei nos Estados Unidos, o médico faz osteopatia. Na Europa, a maioria dos países, fisioterapeuta, osteopata, tá? Então, a fisioterapia, a osteopatia, ela é uma área da fisioterapia. Porém, a maneira de pensar é muito específica, porque a gente traz todo esse conceito filosófico do Steele para olhar o paciente em cima desses conceitos que a gente comentou antes. Tá? Aqui no Brasil existe uma associação dos osteopatas do Brasil, tá? Que faz uma prova, como se fosse para o advogado fazer a prova da OAB e poder advogar. A gente também tem que fazer essa prova, mostrar o currículo, né, da escola que a gente fez a formação, prestou a prova, o conselho reconhece como fisioterapeuta especialista em osteopatia e você pode aplicar a osteopatia e fazer propaganda, enfim. E é muito importante ressaltar a procura de um profissional qualificado, tá? Porque tem várias escolas no Brasil hoje que oferecem o curso e esse curso é reconhecido pelo Conselho Federal, mas tem alguns outros cursos que o Conselho não reconhece. Então, isso é muito importante explicar, tá? Legal. A Andréia, minha aluna, ela já colocou uma questão, vou pedir só para esperar um pouquinho. Quando a gente finalizar essa parte, no terceiro tópico, a gente entra no caso dela e a gente já responde essa pergunta. Tá bom, André? Obrigado pela pergunta aí. Vamos lá, Rafa. Você acabou do segundo tópico? Fechou? Acho que o segundo é isso. O segundo é isso. Tá, legal. Vamos partir para o terceiro. Tá, o terceiro. É possível, agora a parte boa, hein? Uma parte que eu gosto bastante. É possível prevenir lesões no esporte com osteopatia? Muito bom. Esse tópico eu acho que é o ponto-chave da live. Tá? Sim. Primeiro, eu queria começar explicando o seguinte. O conceito de lesão, tá? E o conceito de disfunção dentro da osteopatia. Tá? Importante. Lesão significa o quê? Falha na estrutura. Certo? Lesão ligamentar, fratura de um osso, lesão das fibras musculares. Então, você tem classificações para as fraturas, você tem classificações para as lesões musculares, né? Uma patologia, por exemplo, né? Uma hepatite, você tem alteração no hepatócito, né? Um infarto, você tem uma alteração nas células do coração. Então, isso é uma lesão. Geralmente, as lesões são muito facilmente diagnosticadas
pelo médico, porque aí você já tem um diagnóstico clínico, né? Sim. Então, quando você faz um entorse do tornozelo, por exemplo, e o seu pé fica inchado, com hematoma, e você não consegue pisar, você vai no médico ver o que está acontecendo, ele tira um raio-x, olha a fratura na imagem, e junto com o caso, com a clínica que ele está vendo, acabou. O diagnóstico está ali, ó, né? Clínica do paciente, com a imagem, fechou. Fratura da fíbula, por exemplo. Então você tem um diagnóstico clínico. Então a gente está falando de uma lesão. Osteopatia consegue tratar a fratura de fíbula? Não. Fisioterapia consegue tratar a fratura de fíbula? Não. Quem que trata? É o médico. Então, quando você tem diagnóstico clínico de uma lesão, é o médico que resolve. Beleza. Eu posso tratar a lesão, a fratura de fíbula, depois que o médico fizer o trabalho dele? Aí sim. Aí eu vou precisar Sim. de fisioterapia, ortopedia, traumatologia, né? Um físio relacionado ao esporte, se o cara for um Depois atleta. entra eu. Né? Depois entra eu. Depois Isso. entra eu. Depois manda pro fortalecimento. E a disfunção? Como é que a gente entende de disfunção? Imagina esse mesmo caso. Entorceu o tornozelo. Só que a pessoa não consegue pisar depois do entorse. Está inchado, rompeu algumas fibras do ligamento e aquele pé está inchado, o paciente não consegue pisar direito. Ele vai Uhum. no médico, o médico faz um raio-x e fala para ele, ó, deu sorte, não aconteceu nada, não rompeu nenhuma fibra, não fraturou, tá tudo bem com seu tornozelo, foi só o trauma que gerou estresse ligamentar, estresse tecidual e está inchado agora. Então toma um anti-inflamatório, faz uma imobilização e tá tudo bem. O cara faz o que o médico pediu, fica ali 10 dias, 15 dias, enfim, com uma botinha. Só que a hora que ele Uhum. tira a botinha, o pé dele não está funcionando legal. Ele vai correr, não consegue correr, né? Ele vai pedalar, tá doendo para pedalar, enfim. A disfunção é o que a gente vai encontrar de restrição de mobilidade nesse tornozelo. Então é muito comum, por exemplo, o talos, que é um osso do tornozelo, ele se bloquear com relação à tíbia, que é o osso da canela. Né? Então, quando você tem esse bloqueio do talos depois de um entorse, o pé não movimenta direito. Você não consegue Sim. descarregar bem o peso. Né? Então, nessa situação, ao fazer a avaliação e diagnosticar que existe uma disfunção no tornozelo, a hora que você corrige essa disfunção, nesse caso específico que eu estou explicando agora, o paciente sai pisando sem dor. Entendeu? Porque Rafa, ele não tinha lesão tecidual, ele não tinha lesão, ele tinha uma disfunção. deixa eu colocar um Pode ponto falar. importante. Eu acho que é até uma dúvida interessante para distinguir para as pessoas que estão assistindo a live. Quando o Rafa está falando de lesão ou de disfunção, me corrija se eu estiver errado, tá, Rafa? As duas situações, normalmente, elas vão ter sintoma, ela vai ter um sinal de dor, normalmente, né? Depende da fase que você está, lógico. Se for uma disfunção mais crônica, às vezes ela não dói, mas está te atrapalhando em outras funções. Então, as duas dão um sinal e sintoma. A gente está acostumado a ligar o sinal e o sintoma à dor, somente à lesão. A gente não imagina a disfunção. É isso que eu acho que é a grande sacada do diferencial do caminho proposto da osteopatia, por exemplo, de você olhar para um outro lado e buscar uma alternativa de tratamento diferenciado do tradicional, vamos colocar assim, tá? Então, acho que esse ponto é importante, acho que parar para raciocinar em cima disso, tá? Essa questão de diferenciar os dois, não sei se eu estou certo no meu raciocínio, tá? E normalmente a disfunção, ela não é no local que você tem a dificuldade, às vezes ela é mais distante. E normalmente a lesão ela é mais local, né? Não sei se eu estou certo nesse raciocínio. Vou explicar isso como uma analogia que eu sempre faço. Tá? Primeiro, você tem razão. A disfunção pode gerar uma dor igual a de uma lesão. Só que a hora que você Sim, vai fazer o diagnóstico clínico, não bate. Tá? sim, Então, a disfunção, vamos pensar o seguinte: você tem um barco que está atravessando um rio com 5 remadores. tá. Tá? No meio dessa travessia, 2 remadores falam, não vou remar mais, e para de remar. Certo? Preguiça, Esses vagabundo. outros 3 aqui, ó, eles querem que o barco continue andando, então eles vão começar a remar com mais força, porque esses. Então, aquele esforço que era para dividido em 5, Thiagão, parece que travou. Voltou?
remadores, né? Tá. Então eu tenho 5 remadores. 2 pararam. Esses 3 aqui, ó, eles vão ter que se adaptar a essa falta de movimento aqui, ó. Tá? Esses 3 aqui, ó, eles que vão doer, eles que vão chiar, eles que vão gritar. Esses 2 que estão parados aqui, ó, eles vão ficar quietos. Então, nessa situação, o problema está aqui, ó. O problema está nos 2 parados. E a dor está nos 3 que estão em sobrecarga. Tá? Se eu deixar isso por muito tempo, se eu deixo essa condição por muito tempo, esses 3 remadores que estão sobrecarregados, eles vão se machucar e eles podem vir a ser uma lesão. Aí vem a prevenção. Isso, aí vem a prevenção. Porque na osteopatia eu tenho que achar a disfunção, então são esses 2 que estão parados, esses 2 são o problema, a dor é o sinal. Tá? E a hora que eu venho aqui nesses 2 caras e falo assim, ó, vamos lá, gente, vamos voltar a remar. Aí o sistema se regula de novo, cada um faz a força que precisa. Vou dar um exemplo prático. Tá? Quando a gente carrega peso nas costas, um agachamento, por exemplo, o peso vem pela coluna, distribui nas 2 sacroiliacas. E desce para o quadril, e desce para o joelho e pé e dissipa no chão. Para eu fazer o agachamento, todas as articulações têm que mover. Porque eu levei um tombo, por exemplo, e caí sentado e bloqueei minha articulação sacroiliaca, se ela não movimenta mais do jeito que deveria, a lombar pode sair adaptada e ficar hipermóvel, hipersolicitada, dolorida, a dor está lá na lombar. Só que o problema está mais embaixo. O problema não está no lugar da dor. Então isso é muito comum de encontrar. Né? Uma restrição de movimento numa articulação e o sintoma lá na outra. Tá? Então isso é muito comum. A gente trata as disfunções. Se a disfunção persiste por muito tempo, ela pode virar lesão. Tá? Beleza, essa é a primeira questão. Depois é entender que cada tecido dói de maneira específica. Dá para a gente avaliar, dá para a gente saber que tipo de tecido. Então você tem dor mecânica, que é de origem da musculatura. Quando você faz uma contração isométrica, quando você faz uma contração isotônica, quando você estira o músculo, vai dar dor. Tá? Você pode ter uma dor articular, por exemplo, né, que é quando você está movimentando, quando tem carga em cima dessa articulação. A dor pode estar associada a bloqueios do movimento. Né? Você tem uma dor tendinosa, que vai ser muito parecida com a dor da musculatura, mas aí pela palpação, você vai palpar o ventre muscular e o tendão e vai diagnosticar. Tá? Então, a partir do momento que você entende o tecido que está doendo, entende o que é uma disfunção, o que é uma lesão, você consegue prevenir a lesão maior. Né? Esse exemplo, né, o cara caiu sentado, bloqueou a articulação sacroiliaca, ele não fez uma lesão, ele fez uma disfunção, o movimento não está legal ali. Só que a hora que ele vai fazer o treino dele, gera sobrecarga na lombar, por exemplo, ou gera sobrecarga no quadril e no joelho. A dor vai aparecer no joelho. Sim. Né? Mas a causa Se eu, numa sessão de osteopatia, identifico a restrição do movimento no quadril ou na sacroiliaca e libero essa restrição, eu já estou prevenindo do cara chegar lá na frente e se machucar. Entendeu? Mas deixa eu colocar um ponto importante agora, falando da questão do esporte de alta performance. Eu já competi em alguns esportes de alta performance. O problema da questão... Não é nenhum problema. Na verdade, o atleta, você precisa desenvolver e inibir alguns mecanismos para que você consiga desenvolver alta performance. Para isso, consequentemente, você, além de aumentar capacidades, né, como força, resistência, você inibe esses mecanismos para que você consiga atingir. Então, isso é necessário dentro do treinamento, dentro da alta performance, e ao mesmo tempo você também desenvolve o quê? Aumenta muito o seu limiar de dor. Então, fica meio complicado você, tanto no treinamento, acho que na fisioterapia também, você definir exatamente qual que é o grau que eu consigo desempenhar a alta performance e estar casado com a prevenção. Acho que a grande sacada e a grande briga ao mesmo tempo da questão do esporte e do tratamento e da prevenção da fisioterapia, eu gosto muito da palavra prevenção, eu acho que a grande sacada é isso. Por quê? O atleta tem um limiar altíssimo de dor,
ele tolera a dor e às vezes ele demora para identificar uma lesão. Por mais que ele tenha experiência, até em lesões, né? E eu estou falando por experiência própria mesmo, tive algumas lesões na minha vida, então a gente sabe diferenciar. Eu sei diferenciar o que é uma dor muscular, o que é uma dor articular, o que é uma dor de tendão, o que é a ruptura de um ligamento, por exemplo. Então, eu sei. E você, quando você tem uma lesão dessa, e você é altamente treinado, até a dor que você tolera é maior do que uma pessoa que não treina. E às vezes você está num caminho, numa corda bamba, ou seja, muito próximo da lesão, e não consegue identificar isso. Como é que você. O que você tem a dizer sobre isso, Rafa? É muito interessante isso, porque o atleta de alta performance, ele está sempre no limite dele do treino, para ele evoluir, né? E Pode ser assim, não? é nesse momento que o corpo pode fazer uma disfunção. Ele não chega a lesar as fibras, mas ele vai muito próximo disso e o corpo se adapta, aumentando o tônus de uma musculatura, bloqueando uma vértebra, bloqueando o movimento de uma articulação. Então, nesse ponto, o cara ainda não está debilitado, vamos dizer assim, por uma lesão, mas ele já tem alguns incômodos que, se você identificar isso e liberar, você melhora muito todo esse processo de aumentar a performance do atleta. Tá? Lembrando que alta performance não, é muito difícil estar associado com saúde, né? Então a gente tem que lembrar disso. O atleta de alta performance e o cara que treina para saúde, o estilo de treino é outro, isso você sabe muito bem, né? As intensidades e tudo mais. Então, toda vez que o paciente chega na alta intensidade, o risco de lesão aumenta muito e as disfunções é nesse momento que ela aparece. Né? Então, é naquela hora ali que a sua propriocepção diminuiu um pouquinho, porque está muito cansado, aquele tiro final, aquela última repetição ali máxima e tal. Enfim, é ali que faz a disfunção. Às vezes o cara sai do exercício sem dor nenhuma, mas no dia seguinte ele está com algum incômodo. Então, é aí que a gente vai entrar buscando onde está a disfunção, liberando a disfunção e aí prevenindo de ter uma lesão mais séria que tire ele do treino, tire ele do dia a dia dele. Deixa eu só colocar um outro ponto em cima disso que você colocou, falando novamente do esporte e até por acompanhar algumas outras modalidades em outros países, por exemplo, como os Estados Unidos. Eu acompanhei o processo de treinamento, de preparação dos atletas de futebol americano, por exemplo. Eu achei muito interessante a distinção dos atletas aqui no Brasil. Eles fazem uma fisioterapia, não sei se seria exatamente isso o nome que a gente colocaria para esse processo que eles fazem. Em todos os treinos, eles fazem esse processo de mobilidade, de soltura, de aquecimento mesmo específico. E, após o treino, todos eles entram num processo também de fisioterapia, visando o quê? Uma prevenção de lesões e uma longevidade no esporte. Pensando nisso, você acha que a osteopatia, além considerando que o atleta não tem dor, ele não tem uma disfunção aparente, você acha que ele consegue manter uma longevidade ou até melhorar a performance dele? Porque a gente entende performance não somente como uma execução excelente daquele movimento ou da execução daquele esporte que ele faz, mas não tendo a disfunção e a lesão. Porque isso consegue fazer com que ele se mantenha em alta performance com saúde, né? Vamos colocar assim. A gente sabe que não é sinônimo, né, alta performance com saúde, mas a osteopatia, pensando numa questão mais de executar, de fazer uso dela, visando uma prevenção, mesmo não tendo dor ou disfunção, você acha que valia? Muito, muito. Eu costumo orientar os pacientes a fazer o seguinte. Imagina que o paciente chegou com uma dor, eu tratei essa dor, né? Geralmente eu indico para fazer fortalecimento, né, com profissional de educação física, aula de pilates, enfim, o que seja. E esse paciente que está exposto a esse treinamento, está exposto a esse risco de lesão, ele pode fazer as disfunções a qualquer momento. Então, ele não precisa passar toda semana na clínica, toda hora lá para fazer osteopatia. Mas, se ele tem um bom treinador, se ele tem uma nutrição boa, ele pode fazer uma visita a cada 45, 60 dias no consultório de osteopatia, para a gente já ir identificando as possíveis disfunções que podem atrapalhar na performance ou que mais para frente pode gerar algum tipo de desconforto, dor ou lesão. Então, em fase aguda, em fase de dor, eu costumo marcar as consultas de 7 a 10 dias, às vezes até 15 dias de intervalo, e vai aumentando o tempo entre as consultas. E o paciente que está sem dor, né, se ele está ativo, está fazendo esporte, está fazendo esforço o tempo inteiro, ele pode passar a cada
45, 60 dias lá. É engraçado, Legal. tem paciente que fala, que chega lá no consultório e fala assim, ó, eu tive uma dor há 6 meses atrás, você me tratou, eu fiquei bem, eu não quero ter ela de novo, então eu passei aqui para você dar uma olhada. Entendeu? O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou olhar o histórico dele, Vai vou tomar um olhar café. de maneira geral o corpo dele, encontrou alguma disfunção, libera, já faz essas relações do esporte, da vida, do dia a dia do cara. Então, é muito bom. Dá para fazer muito tranquilamente, acompanhar o paciente, acompanhar o atleta com osteopatia. Rafa, a gente está meio apertado no tempo. Você acha que tem mais algum ponto do tópico 3 para falar? A gente entra já no. Eu acho que pode entrar nas perguntas. Pode, Acho que vamos, pode vamos entrar. falar vamos falar do caso da Andréa, da minha aluna, e a gente entra nas perguntas, inclusive da pergunta dela também. A gente fala um pouquinho do caso dela, e a gente já entra nas perguntas, tá? Antes, só um comentário aqui que o Davi fez: a disfunção pode levar a uma lesão com o tempo se não for cuidada. Não foi uma pergunta, foi uma colocação dele, certo, né? Concordo com o Davi. O Davi é um parceirão meu. Show. E é aquela analogia dos remadores, né? Se esses dois remadores aqui não voltarem a remar logo, os três que estão tocando o barco sozinho vão se machucar em alguma hora. Tá? Então, Legal. sempre que você encontra uma disfunção para a osteopatia, você deve liberar essa alteração de movimento. Legal. Deixa eu ver se eu anotei aqui alguns pontos, assim, um histórico bem breve. A André, ela tá na live, tá? Pedi para ela assistir a live. Ela é uma aluna minha, né? Eu sou personal trainer, ela faz acompanhamento comigo. E ela teve uma lesão, vamos fazer um pouquinho mais de um mês, né? 32 dias mais ou menos. Ela sofreu uma queda, né? Bem forte, né? Ela tava, acho que, mexendo no quintal, lavando, de chinelo. Tome cuidado para não mexer no quintal de chinelo. E ela sofreu uma queda e bateu bem forte. A cabeça foi no dia 4 de abril, ela bateu a cabeça na região occipital, parte posterior da cabeça. No momento, ela se recuperou, levantou, continuou, inclusive, o trabalho que ela estava fazendo, tá? E aí foi procurando alguns profissionais. Ela foi primeiro, ela sentiu dor quando ela encostou e deitou na região da pancada, ela sentiu um pouco de dor, né? E sente até hoje nessa região se encostar. E aí foi procurar, fez acupuntura no dia 14, uns 10 dias depois. Começou a sentir um desconforto na perna, não é dor e não é perna inchada nem pesada. Se a André quiser me corrigir também, pode colocar e escrever aqui, se eu estiver falando alguma coisa errada, viu, André? Então ela sentiu um desconforto nas pernas. Teve um dia só que ela teve dor de cabeça, mas não foi o normal. O normal só na região da pancada mesmo. Ela fez uma caminhada num certo dia também, depois disso, uma hora. E ela corre, ela gosta de fazer corrida, meia maratona, então ela gosta dessa parte. Então ela é preparada nível de treinamento para isso, só que ela fez uma hora de caminhada e sentiu bem cansada. De tudo isso depois da queda, tá? Foi no neurologista, foi indicado várias vezes um exame clínico, foi indicado ressonância, radiografia, ela fez. Ela mandou para a gente dar uma olhada, eu mandei até para o Rafa para dar uma olhada, só estou falando para o pessoal que está na live entender. Foi indicado algumas medicações para dor, anti-inflamatório, remédio para dormir, que ela estava com dificuldade para dormir, devido à dor. Foi colocado um colar cervical também, que limitava o movimento, e foi identificado uma hipertensão arterial, que foi algo bem atípico, né? Porque ela tem a pressão já mais baixa, né? A normal dela é 11/7. E estava dando lá seus 16/10, 15/10, 16/11. E foi indicado, depois ela foi no cardiologista também, isso faz 2 dias. Ele trocou algumas medicações e retorna agora na semana seguinte. Então, os sintomas dela que ela tem hoje é dor na região local da pancada, desconforto nas pernas e insônia, né? Ela toma medicação para dormir e está com a pressão ainda oscilando bastante, Rafa. Então, o que você acha que você tem a dizer sobre isso? O que você acha que a osteopatia poderia ajudar? E depois tem uma questão que ela colocou também. Tá, esse quadro clínico é muito frequente no consultório, entendeu? Porque vamos pensar, ela caiu de costas, bateu a nuca, né? Uhum. Já passou por quantos médicos? 3, pelo jeito, né? Dois. E assim, não teve diagnóstico clínico que explicasse o porquê da dor, o porquê da alteração de som, o porquê da hipertensão arterial. Então, vamos imaginar o pior, ela quebrou o osso do crânio, teve uma fratura craniana, bateu a cabeça, quebrou, fratura craniana. Ela já teria, graças a Deus que não aconteceu isso, mas ela já teria o diagnóstico dela confirmado, certo? A lesão, agora, né? A lesão está lá, fratura do occipital.
tá? Agora, o que a gente olha na osteopatia é o seguinte, essa região do posterior do crânio, ela está muito relacionada com o sistema neurovegetativo. O sistema neurovegetativo é quem controla todas as funções automáticas do nosso corpo. Então, o que é automático no corpo? Quase tudo. Quase tudo é automático no corpo. Sudorese, né? Arrepiar o pelo, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a digestão. Então, quase tudo. O que não é automático no corpo? É o nosso movimento voluntário, quando eu quero fazer algum movimento. Mesmo assim, se o sistema neurovegetativo quiser, ele atrapalha o jeito que eu vou me mexer. Mas, enfim, essa área específica do posterior do crânio, ela está relacionada com uma parte do sistema neurovegetativo, que é o sistema parasimpático. O sistema parasimpático, ele faz a gente recuperar o gasto energético do dia. Como que recupera? Estimula o sono, estimula a digestão, baixa a frequência cardíaca, baixa a pressão arterial, baixa a frequência respiratória. Esse sistema parasimpático está muito relacionado com dois nervos que saem aqui de trás, ó, muito próximo do local que ela bateu. Rafa, deixa só rapidinho, só interromper você a explicação, desculpa interromper você, só para colocar isso para quem não está assistindo, mas fica uma informação que as pessoas não conhecem o termo. Então, só para explicar bem rapidamente e basicamente para vocês, o sistema simpático é o sistema onde você busca a fuga, né? A questão da adrenalina, da resposta rápida. O parasimpático é o oposto dele, tá? É o que vai acalmar você. Só para ficar bem básico, bem simples para o pessoal entender. Vai lá, Rafa. O simpático é o estresse, o parasimpático é a reparação tecidual, tá? Show. Então, esses dois sistemas, eles estão trabalhando o tempo inteiro no nosso corpo. Tem hora que tem o simpático falando um pouco mais alto, depois vem o parasimpático, isso é um equilíbrio. Se esse sistema está equilibrado, a pessoa não fica nem doente. A pessoa, a autocura está presente, a autorregulação está presente. Então, como ela teve uma pancada na região posterior, é muito provável que ela tenha uma alteração no nervo vago, que é o principal nervo do parasimpático. E daí associar a alteração de sono, insônia, dificuldade para dormir, que é o parasimpático que faz a pessoa dormir, e o parasimpático freia a pressão arterial, freia a frequência cardíaca. Então, provavelmente ele não está conseguindo mandar as informações corretas, e aí a pressão sobe e ela não consegue dormir. Então, isso está muito relacionado com alterações, disfunções de movimento aqui na região da base do crânio, decorrente da pancada. Tá? Fala um pouquinho da questão da hipertensão, desse controle da hipertensão, que acho interessante se abordar um pouquinho mais disso. O coração ele recebe dois tipos de inervação. A inervação simpática aumenta a frequência cardíaca e aumenta a pressão arterial quando vem uma demanda. Então, se você está correndo, tem que bater mais forte o coração, tem que circular mais sangue. Né? Se você está no meio de uma briga, se você está fazendo esforço. Né? Só que essa pressão e essa frequência cardíaca não vai subir até quanto? Até 300 batimentos por minuto? Não. Chega um momento ali que o parasimpático vem e fala, não pode mais do que isso, porque senão vai ter uma lesão cardíaca. Então, o parasimpático, quando ele não consegue vir e frear o coração, você fica com a pressão alta. O simpático, que acelera o coração, tem uma relação mais aqui, ó, da base do pescoço e do início da região torácica. E o parasimpático, que é o freio, vamos dizer assim, está relacionado com o trajeto do nervo aqui, ó, na base do crânio, em direção, ele vem percorrendo pelo pescoço até chegar no coração. Esse equilíbrio neurovegetativo é que está alterado nela, provavelmente. Os sinais são disso. Tá? E como eu já olhei a ressonância dela que você me mandou, né, as alterações que estão presentes na ressonância são condizentes com a idade, são alterações normais que não justificam essas alterações que ela está tendo. Né? Porque ela não tem lesão específica na coluna que justifica toda essa alteração. Deixa eu só colocar um ponto, senão, por causa do tempo, tá? Lembrando para o pessoal que está na live, tudo isso foi colocado para André. Ela sabe que ela compartilhou, ela autorizou a gente falar do caso dela, tá? Por isso que tranquilo que a gente não está falando sem ela estar ciente de tudo isso. Ela sabe, inclusive, da questão da lesão. Eu falei para ela que não há lesões importantes, o próprio Rafa passou para mim, eu já vi explicado isso para ela também, tá? Só para entrar um pouquinho... É uma abordagem superficial do caso, porque eu não conheço a Andréia ainda, eu só estou avaliando... Ele não teve a questão do toque.
Ela não teve a questão do toque, que é tão importante para a osteopatia. Ele não conhece a Andrea pessoalmente, é só realmente um esboço de toda a situação. E faz sentido todo esse quadro apresentado. Mas só para entrar na questão da osteopatia, pensando nessa questão que você fez, qual que seria a abordagem? O que a osteopatia poderia fazer para auxiliar, ajudar, Andrea? Pensando nessas informações que chegaram para mim, é bem possível que ela tenha disfunção no movimento dos ossos do crânio. Então, a Sim. osteopatia, ela trata basicamente três esferas. A esfera craniana, trabalhar o crânio, a esfera musculoesquelética, trabalhar o sistema musculoesquelético, e a esfera visceral, né? Então, o coração também tem que movimentar bem. Então, a ideia seria avaliar e tratar o crânio, avaliar e tratar todo esse sistema neurovegetativo que comanda o funcionamento do coração. E é bem possível que ela, com o tratamento osteopático, tenha uma melhora na dor que ela está no pescoço e na restrição, porque esse colar cervical provavelmente ele está só protegendo ali, mas ele não está devolvendo a função que precisa ser devolvida. Pode até estar atrapalhando, na verdade, ela, né? Deixa eu colocar a Com pergunta certeza. dela, senão não vai dar tempo de a gente finalizar a live aqui. O tratamento utiliza equipamentos para fisioterapia ou massagem, a osteopatia? Eu, na minha prática clínica, utilizo um equipamento na avaliação. Tá? Tá. Depois, todo a parte maior da avaliação e o tratamento é tudo com técnicas manuais, né? Não tem nenhum tipo de aparelho. Não, é importante, ela colocou, até falei, ela não é hipertensa, ela está hipertensa, tá? Ela até colocou aqui, André, agora. Exatamente. Ela Ela está não tinha dificuldade para dormir, está tendo agora, e não sente dores na perna. Realmente ela não sentiu, eu acompanho ela faz mais de 2 anos. E fadiga também não. Então, ou seja, faz todo sentido, todo o quadro colocado aí pela exposição do caso dela, certo? Uma outra a dor pergunta, Pode falar. uma outra pergunta que o Rodrigo fez, tudo que estiver hipomóvel será uma disfunção? Nem sempre, nem sempre. Às vezes o paciente precisa de uma região hipomóvel por conta de uma função que ele faz. Por exemplo, pega um jogador de futebol que joga do lado direito do campo, né? E ele sempre usa a perna direita para cruzar Sim. a bola lá para dentro do campo do lado esquerdo. Se ele tiver as articulações sacroiliacas ou quadril com restrição de movimento de um lado ou de outro, pode ser normal por conta da função dele. Nessa situação, se você libera aquela articulação, ele precisava daquela restrição. Você pode diminuir a performance do atleta. Então a gente tem que entender o cara como um todo. Tá? Não é toda restrição de movimento que deve ser considerada como disfunção. Tem que entender o conceito todo. Legal. Bom, André, respondemos a questão, ajudou, contribuiu para você ou para quem está na live. Quem quiser mandar uma última e curta e breve pergunta também para a gente responder. Eu acho que foi bem interessante, foi bem enriquecedora essa live, né, Rafa? Cara, gostei demais de participar. Estou à disposição para próximas que a gente quiser bater papo. Né? Inclusive é um Foi ponto muito que eu ia legal. falar. Falar de osteopatia é muito bom para mim. Show. Eu sou fã também, porque quando eu descobri, eu conheço o Rafa desde 2009, a gente trabalhou na Companhia Atlética, eu trabalhava como professor lá, até hoje eu dou aula lá, mas como personal, estou há 11 anos lá. Conheço o Rafa desde 2009, a gente se conhece, né, Rafa? O Rafa trabalhava na avaliação física, e até naquele momento ele não era muito da osteopatia. E eu acabei conhecendo um pouquinho depois daquele momento da osteopatia e estava super praticante do esporte, sempre treinei com muita intensidade e ela me ajudou bastante, tanto no tratamento como prevenção. Então eu sou fã, por isso que eu chamei o Rafa, além dele trabalhar com uma prática excelente, que eu considero muito importante, né, para ajudar a gente, é um cara que eu considero como um grande amigo meu, e a gente conversou sobre isso, de fazer uma sequência mesmo. Então, a ideia é de fazer uma outra live, uma osteopatia, mas numa outra pegada, né, Rafa? Fala um pouquinho Pode disso. aprofundar, a gente pode aprofundar num certo tema, porque eu acabei passando muito superficial por todo o contexto da osteopatia, mas dá para escolher um tema. Vocês podem até colocar o que vocês acham mais interessante a gente falar aí para uma próxima. Um tema mais específico dentro do esporte, alguma coisa assim para a gente comentar. Rafa, 20 segundos só para despedir. Então, eu quero agradecer você pela presença, só para a live não derrubar e deixar a gente sem despedir do pessoal. Obrigado para todo mundo pela presença aí, foi um prazer muito grande. Quiser entrar em contato, entra no meu Instagram, no Instagram do Rafa. Valeu, Rafa. Valeu, Thiagão. Obrigado pelo